As baterias de íons de lítio estão em todo lugar. Nos nossos celulares, laptops e nos carros elétricos. Mas você já se perguntou como elas funcionam? E sim, nós vamos contar a história do sapo. Olá pessoal! Bem-vindos ao Jabuti Elétrico. Aqui neste canal, nós falamos sobre inovação, sustentabilidade e carros elétricos. Neste vídeo nós vamos explicar como funciona uma bateria de íons de lítio e por que elas são importantes. Mas antes de falar das baterias modernas que temos hoje em dia, vamos entender como funciona uma pilha comum, e como elas foram inventadas. No século XVIII, o cientista italiano Luigi Galvani estudava a fisiologia dos sapos. Um dia, ele constatou algo curioso. Quando ele tocou o nervo da perna de um sapo com um bisturi de metal, a perna do sapo se mexeu, mesmo o sapo estando morto. Ele achou que isso acontecia porque os músculos do sapo tinham uma eletricidade animal dentro deles. Ele não sabia, mas sua conclusão estava errada e ele tinha acidentalmente descoberto o funcionamento das pilhas. Quem explicou o que tinha acontecido no experimento de Galvani, alguns anos mais tarde, foi outro cientista italiano, Alessandro Volta. Ele fez mais experimentos e descobriu que o sapo só se mexia quando era tocado por dois metais diferentes, e que a eletricidade é gerada por reações químicas que ocorrem entre os metais. Para demonstrar o fenômeno, ele criou a primeira pilha elétrica, usando discos de cobre e zinco com um pedaço de papelão molhado entre eles. As baterias atuais usam outros materiais, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. A unidade de tensão elétrica foi mais tarde batizada de volt, em homenagem a Alessandro Volta. Uma pilha funciona com uma reação química entre dois metais diferentes. Uma pilha alcalina comum geralmente usa zinco, Zn, como ânodo, que é o polo negativo, e dióxido de manganês, MnO2, como cátodo, com um eletrólito à base de hidróxido de potássio, KOH. Quando a pilha está desligada, o ânodo e o cátodo estão isolados um do outro. Quando conectamos os dois polos de uma pilha, colocamos também os dois metais em contato, e então ocorrem duas reações complementares. No ânodo, o zinco se oxida e transforma-se em óxido de zinco, liberando elétrons. No cátodo, o óxido de manganês transforma-se em hidróxido, absorvendo os elétrons que a outra reação liberou. A corrente elétrica produzida pode ser utilizada para acionar um motor, acender uma lâmpada, ou outro serviço qualquer. As reações de uma bateria comum ocorrem até que todo o óxido de manganês tenha sido reduzido, e que todo o zinco tenha sido oxidado. Quando isso ocorre, a bateria não tem mais energia e precisa ser substituída e descartada. As baterias de íons de lítio são diferentes das baterias alcalinas não recarregáveis, como as que usamos em controles remotos e lanternas. Enquanto as alcalinas utilizam uma reação química que não pode ser revertida, as de íons de lítio podem ser recarregadas milhares de vezes. As baterias de íons de lítio são um tipo de bateria recarregável que usa o movimento dos íons de lítio entre dois eletrodos para armazenar e liberar energia. Elas são preferidas por serem leves, terem alta densidade de energia e suportarem muitos ciclos de recarga. Uma bateria de íons de lítio tem três partes principais: o ânodo, o cátodo e o eletrólito. A bateria também tem um separador ou membrana, que é muito importante porque precisa isolar o ânodo do cátodo, ao mesmo tempo em que permite o movimento dos íons de lítio. O ânodo é geralmente feito de grafite, e o cátodo pode ser composto por diferentes óxidos de metais. Existem vários tipos de baterias de íons de lítio, como as de íons de lítio-cobalto, de lítio-ferro-fosfato, e as de lítio-polímero. Cada uma tem propriedades diferentes em termos de segurança, durabilidade e densidade de energia. Nos carros elétricos, os tipos de bateria mais comuns são a NMC, níquel-manganês-cobalto, e a LFP, lítio-ferro-fosfato. Quando uma bateria LFP está carregada, o carbono do grafite no ânodo está combinado com o lítio. No cátodo, temos fosfato de ferro. Quando conectamos os dois lados, geramos uma corrente de elétrons e ao mesmo tempo, um fluxo de íons de lítio através da membrana. A corrente pode ser utilizada no motor elétrico, por exemplo, e duas reações ocorrem ao mesmo tempo. No ânodo,
o composto de grafite-lítio é transformado em grafite, liberando íons de lítio e elétrons. No cátodo, os íons de lítio combinam-se com o fosfato de ferro e transformam-se em fosfato de ferro e lítio, absorvendo elétrons. Estas reações são reversíveis, e então durante a carga ocorre o processo inverso. No cátodo, os íons de lítio são liberados do fosfato de ferro e então, no ânodo, combinam-se com o grafite. O processo pode ser repetido muitas vezes, mas em cada ciclo pode haver uma parte muito pequena da bateria que transforma-se em outros compostos químicos que não reagem mais, e é por isso que as baterias perdem capacidade ao longo do tempo. Este processo de envelhecimento é muito lento, porque a quantidade destas impurezas que são formadas pode ser minimizada se controlarmos a temperatura da bateria. É por isso que as baterias mais modernas podem durar mais do que o próprio carro. Elas têm um sistema computadorizado de gerenciamento, chamado BMS, que controla a temperatura durante as fases de carregamento e descarga. É isso. O que você achou deste vídeo? Sabia que as reações químicas na bateria é que são usadas para armazenar energia e depois liberá-la para os motores dos carros elétricos?